Esqueça o que o Instagram te contou. Esqueça o charme de Caminito. Esqueça o vinho barato. Você foi enganado. Venderam para você a ideia de uma Europa nos trópicos. Disseram que a Argentina é o ápice da sofisticação na América Latina. Mentira. O que você está vendo não é um país. É um cenário de teatro caindo aos pedaços, segurado por arame e fita adesiva. A Argentina é um cadáver maquiado. De longe, parece vivo, elegante, orgulhoso. De perto, o cheiro de podridão é insuportável. Você acha que vai nascer no país do Messi e do Papa? Errado. Você acabou de comprar um bilhete só de ida para o Titanic. Mas tem um detalhe sádico. O iceberg bateu há 70 anos. O navio já afundou. A água já está no pescoço. Mas a orquestra continua tocando e os passageiros continuam dançando, fingindo que não estão se afogando na própria miséria. Bem-vindo ao maior experimento de autodestruição econômica da história humana. Bem-vindo à Terra onde o futuro é apenas uma repetição piorada do passado. Bem-vindo à Argentina. Você nasce. O médico te dá um tapa. Você chora. Parabéns. É o seu primeiro ato financeiro. Gerar despesa. No momento em que cortam seu cordão umbilical, você já é um devedor. Antes de abrir os olhos, você já deve milhares de dólares para o FMI. Você não herdou um sobrenome, herdou uma hipoteca impagável. Seus pais não estão sorrindo de alegria pura. Eles estão fazendo cálculos. Enquanto você estava na barriga, a moeda do país derreteu. O dinheiro que seu pai guardou para comprar seu berço, agora só compra as rodas. Fraldas aqui não são higiene. São reserva de valor. Seus pais estocam pacotes de fraldas no armário como se fossem barras de ouro, porque semana que vem o preço vai dobrar. Você é um bebê, mas já é um fardo logístico. Seu primeiro cheiro não é de talco, é de medo. O medo de que o dinheiro do leite não dure até o fim do mês. Onde você caiu? Isso define se você é gente ou estatística. Se você teve sorte, muita sorte, nasceu na Burbuja, Palermo, Recoleta, Belgrano, uma ilha de fantasia cercada de grades. Você vai viver numa bolha climatizada, achando que o país é plano e fala inglês. Mas a chance matemática diz que você caiu no conurbano. Aqui a realidade é crua. Não tem arquitetura francesa. Tem tijolo exposto e rua de terra. O esgoto corre a céu aberto na porta da sua casa, misturado com a chuva. Você cresce vendo a opulência dos condomínios fechados do outro lado do muro. Você sente o cheiro do churrasco deles enquanto pisa na lama da sua rua. A desigualdade aqui não é um conceito social, é uma barreira física. Você é a sobra, o resto. O que o cartão postal escondeu? Dizem que este país é o celeiro do mundo. Dizem que produzem comida para 400 milhões de pessoas. Então, por que sua barriga ronca? Essa é a piada mais cruel da sua infância. Você vive na terra da carne, mas só come farinha. O bife suculento que o turista come no restaurante custa metade do salário do seu pai. Para você, sobra polenta. Sobra macarrão barato. O leite é ouro branco. O queijo é luxo. Você é uma criança em fase de crescimento sendo alimentada com carboidrato vazio. Seus ossos ficam fracos. Seu cérebro não recebe a proteína que precisa. O sistema te condena a ser biologicamente inferior, antes mesmo de você aprender a ler. Eles exportam a comida boa e te deixam com as sobras. Você é um subproduto da exportação de commodities. Chegou a hora de ir para a escola, a famosa educação pública argentina, orgulho do século passado. Hoje, é um depósito de crianças. Você chega na escola e o portão está fechado. Paro. Greve. De novo. Seus professores não ensinam matemática, eles ensinam militância. Você passa mais tempo aprendendo a culpar os imperialistas pelos problemas do país do que aprendendo a somar. A escola é fria no inverno porque não tem gás. É quente no verão porque não tem ventilador. O teto tem goteiras. Você aprende cedo a lição mais importante do país. O Estado promete cuidar de você, mas ele te abandona na primeira oportunidade. A escola não te prepara para o mercado de trabalho. Ela te prepara para a fila do desemprego. Você não é um aluno. Você é massa de manobra futura. Você cresceu. Seus hormônios explodem e, junto com eles, a realidade explode na sua cara. Bem-vindo ao Coliseu Ideológico.
Você descobre que seu país não tem lógica, tem torcida organizada, sua família não janta mais unida aos domingos. A política destruiu tudo. Tios não falam com sobrinhos. Primos se odeiam. Tudo por causa de políticos milionários que nem sabem que você existe. Você é forçado a escolher um lado na grieta. É uma trincheira mental. Ou você ama o líder populista cego, ou você odeia tudo o que ele toca. Não existe meio termo. Não existe debate. Existe guerra tribal. Você aprende a odiar seu vizinho antes de aprender a beijar na boca. A sociedade te ensina que o inimigo não é a pobreza. É o cara que vota diferente. Você é um soldado não remunerado numa guerra civil silenciosa. Enquanto adolescentes normais no resto do mundo sonham com a faculdade, com o primeiro carro, com viagens, você sonha com um aeroporto. Ezeiza. A sigla ESE é o seu santo graal. Sua vida vira um plano de fuga. Você não estuda para ser médico ou engenheiro pelo amor à profissão. Você estuda para ver se o diploma serve de visto. Você escava a árvore genealógica da sua família como um arqueólogo desesperado, rezando para achar um avô italiano perdido, um bisavô espanhol esquecido. Qualquer pedaço de papel europeu vale mais que sua vida inteira aqui. Seu patriotismo morreu. Sobrou apenas a vontade de correr. E você tem que correr mesmo. Na rua. Sua liberdade acaba onde começa o barulho de um motor de moto. Você desenvolve um sexto sentido paranoico. Dois caras numa moto? Seu coração para. Você esconde o celular na cueca. Você aperta a mochila contra o peito. Você não anda. Você escaneia o perímetro como uma presa na savana. Se te roubarem, a culpa é sua. Deu mole. A polícia não vem. A justiça solta o ladrão antes de você terminar o boletim de ocorrência. Você é carne fresca num açougue urbano a céu aberto. Eles te matam por um tênis. Eles te dão um tiro por uma mochila vazia. Sua vida vale menos que um aparelho usado vendido no marketplace. E falando em tecnologia, olhe para o seu bolso. Seu celular é uma sucata de 3 anos atrás. Você quer um console de última geração? Esqueça. O governo taxa a tecnologia como se fosse cocaína. Um videogame aqui custa o triplo do preço global. Um iPhone é símbolo de status de milionário. Você vive num atraso tecnológico forçado. Enquanto o mundo avança em 5G e IA, você está remendando cabos velhos e usando eletrônicos obsoletos. Você vive no passado digital, isolado por uma barreira alfandegária que diz proteger a indústria nacional, mas só protege a sua miséria. Parabéns! Você conseguiu um emprego. Agora você vai descobrir o que é ser um escravo moderno. Você recebe seu primeiro salário. É um maço grosso de notas coloridas com desenhos de animais. Parece muito. Você se sente rico por 5 minutos. Então você vai ao mercado. O dinheiro derrete na sua mão. É gelo no asfalto quente. O que você ganhava no dia 1 não compra a mesma coisa no dia 15. A inflação não é um número no jornal. É um monstro que come sua comida dentro da geladeira. Você não poupa. Poupador aqui é sinônimo de idiota. Se você guardar dinheiro no banco, você perde. Você é obrigado a gastar tudo rápido, queimando seu esforço antes que ele vire pó. Sua rotina vira uma esquizofrenia financeira. Você sai do trabalho e corre para a cueva, um escritório ilegal, escondido nos fundos de uma galeria suja. Você entra com medo, troca seus pesos inúteis por notas de dólar sujas e velhas. O dólar blue. Você se sente um criminoso, mas é a única forma de sobreviver. Você chega em casa e esconde os dólares no fundo falso do armário, dentro de um livro, embaixo do colchão. O banco roubou seus avós. O governo roubou seus pais. Você não confia em ninguém. Seu banco é um pote de vidro enterrado no quintal. Você vive numa economia de desconfiança absoluta. Você quer sair da casa dos seus pais? Boa sorte. Alugar um apartamento é uma gincana humilhante. Os proprietários riem da sua cara se você oferecer pesos. Eles querem dólar vivo. A lei de aluguéis destruiu a oferta. Você visita cubículos mofados, sem luz, caindo aos pedaços, e tem 50 pessoas na fila querendo a mesma pocilga. Você acaba dividindo um quarto com estranhos. Ou pior, voltando para o quarto de infância aos 25, 30 anos. A independência é um luxo que você não pode pagar. Você é um adulto tratado como criança pelo mercado imobiliário.
E o seu trabalho? Provavelmente é em negro, informal. Seu chefe é um esperto. Ele não assina sua carteira. Ele te paga por fora, em dinheiro vivo, numa sala fechada. Você não tem férias, não tem 13º. Se ficar doente e não for trabalhar, não recebe. Se reclamar, é demitido sem aviso. Você não tem direitos? Tem favores. Você é um fantasma estatístico. O governo finge que te protege com leis trabalhistas rígidas. Mas essas leis são tão pesadas que ninguém contrata formalmente. O resultado? Você está na selva, sem seguro, sem futuro, sem aposentadoria. Você vende seu tempo de vida por migalhas, rezando para não quebrar uma perna, porque se quebrar, você morre de fome. Você comete o erro de ter ambição. Você decide abrir um negócio. Parabéns, você acabou de assinar sua sentença de morte financeira. O Estado não é seu parceiro, é seu sócio vampiro. Ele não investe um centavo, não corre nenhum risco, mas exige ficar com 70% do que você produz. Você trabalha de janeiro a agosto só para pagar imposto. Você sustenta uma máquina pública obesa, ineficiente e corrupta que te odeia. Tentar gerar riqueza aqui é crime. Se você tiver sucesso, eles te punem. Se fracassar, eles te ignoram. E para chegar nesse trabalho onde você é roubado pelo fisco, você precisa passar pelo inferno. A rua não é pública, a rua é refém. Piquete. Aprenda essa palavra. Seu trajeto é bloqueado por manifestantes profissionais. Gente paga para queimar pneu e tocar tambor no meio da avenida. Você fica preso no trânsito por horas, o motor fervendo, a cabeça explodindo. Ninguém faz nada. A polícia assiste. O direito de ir e vir é uma piada. O caos é a rotina. Você aceita o absurdo com resignação bovina. Você se acostuma a viver em um chiqueiro desorganizado. Para não surtar, você se torna parte da sujeira. A viveza crioula. A honestidade é um luxo de países estáveis. Aqui, ser honesto é ser otário. Você fura a fila. Você molha a mão do guarda. Você faz gato na luz. Você mente na declaração. A corrupção que você vê na TV não está só no Palácio Presidencial. Ela desceu para a sua corrente sanguínea. O sistema te transformou em um pequeno vigarista moral apenas para conseguir sobreviver mais um dia. Você se olha no espelho e vê um sobrevivente, mas o mundo vê um trapaceiro. E quando você chega em casa, exausto e sujo, você aperta o interruptor e... nada. Escuridão. É verão. Faz 40 graus. O ar-condicionado é um enfeite de parede inútil. A rede elétrica, sucateada por décadas de subsídios populistas, colapsou de novo. A comida na sua geladeira apodrece. Você sua no escuro, abanando um pedaço de papelão, sentindo-se na idade da pedra. Mas a conta de luz chega. Essa nunca atrasa. Você vive em uma capital cosmopolita com infraestrutura de zona de guerra. Sua mente quebra antes do seu corpo. Não é coincidência que este país tenha mais psicólogos por metro quadrado do que qualquer lugar na Terra. Você não vai à terapia para evoluir. Você vai para não se matar. A ansiedade aqui não é uma doença. É o estado natural do cidadão. Você vive em alerta vermelho permanente. Seu cérebro nunca descansa. Você dorme tenso. Acorda tenso. É o estresse pós-traumático de viver numa economia bipolar. Você olha para trás e a conta não fecha. Seus avós chegaram aqui fugindo da guerra na Europa, sem sapatos, sem idioma, e construíram uma casa. Compraram terras. Tiveram futuro. Você? Você trabalha há 30 anos. Tem diploma universitário, fala 2 idiomas e é mais pobre que seu avô analfabeto. A mobilidade social aqui é um escorregador. Você trabalhou a vida toda para ter menos. Você é a prova viva da decadência de uma nação. Você não constrói legado. Você administra a ruína. O pânico financeiro te persegue como uma sombra. Qualquer boato no WhatsApp faz seu coração parar. Vão congelar as contas. O banco vai quebrar. O fantasma do Corralito, de 2001, assombra seus pesadelos. Você não confia em números digitais na tela do computador. Se o dinheiro não está na sua mão, ele não é seu. Você vive correndo para o caixa eletrônico como um animal acuado, sacando tudo, estocando papel moeda, tremendo de medo de perder as migalhas que juntou. E se você tentou ser patrão, agora você é refém. A máfia sindical bate na sua porta.
Eles não defendem trabalhadores. Eles extorquem empresários. Eles bloqueiam a entrada da sua fábrica. Eles ameaçam sua família. Eles exigem propina disfarçada de contribuição. Você não é dono do seu negócio. Você é um gerente glorificado trabalhando para sustentar os líderes sindicais que andam de carros blindados enquanto você conta moedas para pagar o aluguel. Você percebe que passou a vida toda lutando contra uma maré de lama, e a lama venceu. Bem-vindo ao fim da linha. O governo chama isso de jubilação. Júbilo, alegria. É a maior piada sem graça da sua vida. Depois de 40 anos carregando o piano nas costas, o Estado te devolve esmolas. Sua aposentadoria em pesos vale menos que um jantar decente. Você não é um aposentado. Você é um mendigo institucionalizado. Você precisa escolher, ou compra comida, ou compra o remédio da pressão. Os dois não dá. Você depende da caridade dos seus filhos para não morrer de fome. Você virou um fardo exatamente para as pessoas que você criou. Sua dignidade foi confiscada junto com o seu poder de compra. E quando seu corpo falhar, e ele vai falhar, você cai no PAMI. O sistema de saúde dos idosos. Não é um hospital, é um depósito de espera. Você precisa de uma prótese? Espere 6 meses. Precisa de uma cirurgia urgente? Preencha o formulário e sente ali. A burocracia é mais letal que o câncer. O sistema aposta que você morra na fila para economizar recursos. Você é tratado como um item de estoque com data de validade vencida. Médicos exaustos te olham sem ver seu rosto. Você é apenas um número de protocolo numa planilha suja. Mas o pior não é a fome, nem a doença. É o silêncio. Sua casa está vazia. Seus filhos foram espertos. Fugiram. Estão lavando pratos em Barcelona ou servindo mesas em Miami. Eles escaparam do naufrágio. Você vê seus netos pela tela fria de um celular uma vez por semana, se a internet ajudar. Eles falam com um sotaque que você não reconhece. Eles são estrangeiros. O país expulsou seu sangue. Você envelhece sozinho em uma casa grande demais, cheia de pó e memórias de uma época que não volta mais. O sucesso da sua família significou a sua solidão absoluta. E você está com medo. A campainha toca e você treme. Os criminosos adoram velhos na Argentina. Eles sabem que você não confia em bancos. Eles sabem que suas economias de uma vida inteira estão escondidas em algum lugar da casa, em notas de dólar físico. Você é o alvo perfeito, frágil, sozinho e sentado em cima de dinheiro. Eles invadem, batem, torturam. Tudo para levar o que sobrou da sua vida. Você vive trancado com 3 fechaduras, grade na janela e o coração na boca. Seu lar virou sua prisão de segurança máxima. O problema da Argentina não é o dinheiro, não é a política, é a cabeça. Este é um país viciado em necrofilia histórica. Você anda na rua e as pessoas te dizem: nós fomos uma potência mundial em 1900. E daí? Você não vive em 1900. Você vive hoje, e hoje você é pobre. A arrogância nacional é uma doença. O ego argentino é maior que a conta bancária. O país se recusa a aceitar que é subdesenvolvido. Continua gastando como rico, vivendo como aristocrata falido, recusando-se a fazer o tratamento de choque necessário. É o dia da marmota, do inferno. O país comete os mesmos erros, década após década. Imprime dinheiro, fecha com sua economia, culpa o mundo, quebra, repete. Ninguém aprende. A culpa é sempre do outro, do FMI, dos Lancashire, do vizinho. Nunca é do espelho. É uma sociedade presa num loop temporal de vitimismo e soberba. Nascer na Argentina é viver uma tragédia grega, escrita por um comediante bêbado. É ter a cultura mais sofisticada do continente, aprisionada na economia mais volátil do planeta. É ter talento de sobra e oportunidade de menos. É um desperdício de potencial humano em escala industrial. Você vai amar o país, vai amar o azado, vai amar os amigos, mas o país não vai te amar de volta. Ele vai te sugar, vai drenar sua energia vital, comer suas economias e cuspir seus ossos. Se você não tem renda em dólar e um passaporte europeu no bolso, a resposta é simples. A Argentina é linda para quem visita com dólares no bolso. Para quem nasce e vive em pesos, é uma máquina de moer esperança. Fique para o turismo, fuja para viver.